Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, rapaziada, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o plano econômico argentino, rapaziada. Bom, primeiramente se inscreve no canal, deixa teu like, beleza? Fortalece aí como vocês sempre fazem. Cara, tá muito calor, geralmente eu costumo gravar com a garrafa, com um copinho de café aqui, né? Mas hoje tá gravando com a garrafinha de água porque tá um calor terrível. Então, botar a garrafinha de água aqui pra gente trocar um papo, fechou? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano econômico do Milei na Argentina, certo? Se tudo que ele tá fazendo pode dar certo ou se vai dar muito errado, assim como deu errado nos outros planos econômicos da Argentina. Bom, rapaziada, tô com meu caderninho de anotação aqui que vocês conheceram no outro vídeo falando do Bolsonaro, né, cara? Bom, a gente tem que entender que a Argentina, ela sempre foi muito rica. Lá, um tempo atrás, a Argentina, ela era muito rica, em questão de que era bem valorizado. Só que era bem valorizado, rapaziada, era bem valorizado em cima da exploração agrícola e vender para o exterior. Então a Argentina, ela vivia com a sua economia em cima disso, certo? Ela vivia dessa economia boa em cima da exportação para o interior de algumas coisas. Então existia a Europa um momento de pós-guerra, né? Um momento de reconstrução europeia, onde a Argentina era muito rica e vendia para o exterior e fazia comércio no exterior, certo? E também tinha a exploração agrícola, que era basicamente você explorar pessoas para trabalhar para você na roça, por exemplo. Bom, a gente procede aqui depois da situação onde a Argentina perdeu a relevância para os europeus, porque os europeus conseguiram se restabelecer, conseguiram voltar a ter grande poder aquisitivo em questão de compras, em questão de vendas. Então a Argentina deu uma decaída. E também depois que a exploração agrícola diminuiu, a Argentina viu ela entrando em uma grande ruína, né, cara? E aí depois disso, sempre foi muitos problemas com inflação, sempre foi muitos problemas com dinheiro. A gente via ali na crise aqui, ó, crise de 2001, rapaziada. Aqui, ó. Crise de 2001, como eu tinha anotado pra vocês aqui, ó. Na crise de 2001, rapaziada, foi muito comum os preços das coisas mudarem drasticamente do dia pra noite. Então, assim, se via-se preço de café uma coisa de manhã e a gente via logo o mesmo preço de noite ou no outro dia outro. Então, aconteceu muita coisa para a Argentina desvalorizar como ela desvalorizou. Mas o que mais impactou mesmo foi a questão do plano cavalo, né, cara? O plano cavalo veio do Banco Central da Argentina, certo? Veio do João Domingues, João Domingues aqui que tá anotado, rapaziada. E bom, ele veio com o plano de igualar o peso argentino com o dólar, deixando de igual para igual, 1 para 1. Só que tem um problema aí. Esse problema, rapaziada, ele é muito recorrente, porque como que você vai igualar uma coisa com a outra, certo? Dessa forma até que arriscada, porque você tem que imprimir mais dinheiro, você tem que ter uma boa base de dólar no teu banco central. Então você tem que ser um país bem encaminhado, ou pelo menos um país que está buscando isso. E a Argentina, ela vinha quebrada, isso era uma maneira de segurar a inflação. Deu certo por um tempo, tá? Não, alguns anos ali, deu certo por alguns anos, mas depois que faltou dólar, a Argentina voltou a cair. Momento água, rapaziada. A Argentina voltou a cair e voltou a cair muito. Mas depois de contextualizar para vocês o que a Argentina vem passando, vem sofrendo, o que ela sofreu, agora eu quero falar do intuito desse vídeo. O plano do Milei. Será que isso vai salvar a Argentina de uma grande crise ou não? Tem duas coisas que eu quero falar para vocês. Bom, rapaziada, duas coisas e elas podem ser interpretadas de forma ruim ou de forma boa, tá? Bom, desde quando o Milei assumiu, ele fez uma coisa que, bom, gerou uma repercussão social, porque ele soltou a seguinte fala, aqui no caderno tá escrito, rapaziada, destruir o Estado para reconstruir a economia. Bom, ele tá sendo um total radical, porque assim que ele entrou, né, na presidência, ele cortou muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Ele cortou muito. E bom,
Ele cortou aqui, como mostrar pra vocês, ele cortou cargos políticos, né? Cortou dinheiro de cargos políticos, cortou também coisas democráticas, por exemplo, Bolsa Família, entende? Essas coisas que o povo social precisa para se viver. É uma maneira de deixar eles relativamente estáveis, entendeu? Coisa que o Milei cortou drasticamente. O Milei, ele cortou tudo isso para poder segurar os cofres. Então, como que você vai fazer tudo isso girar? Né? O plano dele era fazer vários cortes, segurar o Banco Central, segurar a economia para aumentar o PIB. Só que isso a longo prazo é horrível, tá? Isso a longo prazo vai ser doloroso, porque a longo prazo você vai ver mais pessoas passando fome, porque não vai ter tantas coisas de auxílios, né, cara? Você vai ver muitas coisas desse tipo. E aí você vai viver em dois planos. Você tá fazendo a coisa certa, né? Para você subir na questão econômica, e só que você vai sofrer do outro lado uma desaprovação social. E para você ser presidente, você tem que ter aprovação social, é óbvio. Você tem que ser carismático, você tem que ter aprovação social, você tem que ter pautas sociais, porque isso gera familiaridade, né, cara, com o povo. Isso é importante a longo prazo, porque isso vai te fazer ser lembrado por um povo, vai te fazer ser amado por um povo. Então, isso aqui implica muito, porque o Milei tá aplicando coisas muito radicais, só que tá tendo muita desaprovação social. E isso pode acabar segurando ele. Na minha opinião, eu espero que ele consiga continuar, porque tem tudo para ser um plano econômico muito bom. Ó, a gente vai ter alguns números aqui que desde quando, ó, com isso conseguiu números muito bons, como 25% de inflação em dezembro, né, cara, de 2023, reduzido para 1,5 em 2025. Ou seja, fazer todos esses cortes, ele teve um bom resultado. A inflação baixou. E de fato, se você pega... Aumentou a água de novo, rapaziada. Se você pega a Argentina de antigamente, ali 2020, 2019, é uma Argentina pobre. É uma Argentina que sofre com inflação o tempo todo. E sofrer com inflação a gente sabe que é horrível, horroroso. Tudo sobe, preços sobem, preço de roupa sobe, até preços de roupas assim de brechó sobem, né? Porque comércios pequenos não conseguem sobreviver com a inflação muito alta. E baixar desse jeito é um baita acerto do presidente, né? Do Milei. Mas em contrapartida ele vai sofrer com desaprovação social. E posso falar pra vocês, desaprovação social é uma das piores coisas que o sujeito pode sofrer, tá? Porque ele pode fazer tudo de bom, seja na política, seja em qualquer lugar, cargo, futebol, não importa. Mas se você tem desaprovação social, logo tudo que você fez é totalmente esquecido, é totalmente invalidado de alguma forma, certo? E aí, como conclusão, rapaziada, de tudo isso, a gente tem o seguinte. Eu vou ler minhas anotações aqui agora, tá? A Argentina viveu vários períodos de instabilidade. E com Milei está dividido entre dar certo em um plano econômico, que foi o que eu expliquei, que na minha opinião tem tudo para dar certo, por mais que tenha seus sacrifícios, por mais que tenha as pessoas que vão passar por problemas, porque obviamente vão passar por problemas, não tem muito o que se fazer, elas vão passar por problemas, por todo tipo de reestruturação, ainda mais econômica. A gente sabe que é algo difícil, a gente sabe que é algo bem trabalhado, a gente sabe que é algo que exige um esforço gigantesco, coisa que até o Brasil vai ter que passar por isso, né, cara? Eu espero que a gente passe por isso de uma forma bem segura, para ser sincero, né, cara? Pode ser até tema de vídeo para vocês, a questão econômica do Brasil. Bom, ou pode entrar em colapso social e perder totalmente o controle da situação, que foi também o que eu expliquei. Caso a população, o social, perca o controle, né, cara, faça protestos e consiga tirar ele do poder, vai ser, assim, na minha opinião, uma perca de poder, uma perca de vantagem, uma perca de chance real de, quem sabe, restabelecer a economia da Argentina. Que, querendo ou não, a Argentina era chamada, né, ali de país sul-americano europeu,
na época que era muito rica, pela questão de sempre chamar turistas, pela questão de sempre chamar pessoas de fora, pela questão de sempre estar chamando pessoas, assim, vamos dizer assim, europeias chiques, né, para a Argentina especificamente. E só um adendo que eu queria deixar claro, o Milei ele conseguiu restabelecer a moral da Argentina na Europa. Vale lembrar isso, a moral da Argentina na Europa ela foi restabelecida, né? Alguns comércios, alguns países europeus, algumas coisas assim, elas estão voltando a confiar no plano econômico da Argentina. Claro, com um pouco de desconfiança ainda, por conta das mudanças de inflação que a Argentina vive sofrendo, mas eles estão voltando a confiar no plano econômico, no Banco Central, voltando a confiar em algumas exportações, em algumas coisas que possam vir a investir, mas tudo vai depender do peso argentino e do dólar, porque o Milei tem um plano de, quem sabe, trocar o peso argentino pelo dólar, ou seja, fazer essa troca, né, cara? Coisa que era muito falada antes dele ser eleito, mas depois que ele foi eleito foi um pouco cobrado, não pegou muito legal, meio que virou uma sombra política dele, vamos dizer assim. Como o Dr. Enéas falava da bomba atômica, que virou também uma sombra política, depois que ele falou da bomba atômica, geral só falava sobre isso com ele. A mesma coisa com o Milei. É a questão de trocar o peso pelo dólar, certo? Cara, pra mim pode ser interessante, por mais que essa troca de dólar, né, para você colocar o dólar no seu país, tirar o peso argentino, é uma coisa arriscada, porque como não é a moeda do seu país, pode ter muita desvalorização no seu país, desaprovação no seu país, e a gente volta de novo para a questão social. Então, assim, cara, só para finalizar com vocês tudo isso, como resumo e como fechamento, né, do que eu tô falando aqui, eu fecho dizendo o seguinte: se a população da Argentina, em grande massa, conseguir segurar tudo o que está acontecendo, a Argentina pode voltar a ser um grande país, principalmente econômico, de novo, certo? Mas caso a desaprovação social vier abaixo, né, a desaprovação social for muito grande, você pode ter certeza que a Argentina ela vai sofrer um grande desabamento, né, cara? Porque vai romper um plano de um político que tá no poder há um tempo, que tá fazendo esse plano há um tempo, e a gente pode ter alguns problemas futuramente na Argentina. É isso, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida que eu não expliquei muito bem aqui pra vocês, ou alguma coisa que eu deixei passar em branco, eu não falei, ou que eu deixei aqui não deixei bem explicado, faz aquele comentário que eu vou estar respondendo. Eu posso estar até trazendo um vídeo se o assunto foi muito complexo. Fechou? Tamo junto, bebam água. Na verdade, bebam café, né, cara? O problema é que tá calor e beber café no calor tá complicado. É isso, tamo junto e Deus abençoe.